eu passo a palavra para você, e aí a gente... eu estou aguardando os alunos também, porque a ideia seria como se fosse uma aula aberta, uma né? aula, Isso. Okay. Não sei se eles entenderam assim, se eles vão assistir pelo YouTube, né? Pode ser também. Então, vamos ver, a gente vai interagir. Para quem entrar aqui, o Pedro, o nosso aluno, já está entrando. Mas vocês estão fazendo aulas presencialmente? Não. Ou tudo online? Não, tudo online. Professor, só para informar que já está ao vivo, tá? Olá, professora Amy, tudo bem? Olá, prazer em lhe conhecer. Boa palestra. Para mim também. Esse é o nosso aluno Hugo, né, aqui do mestrado, e ele vai nos ajudar aqui na nossa transmissão. Boa tarde, Pedro. A gente vai esperar 3 minutos e a gente começa. Pode ser? Ok, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tive que ligar o computador. Tudo bem. Pedro, será que o pessoal entendeu que era para assistir pelo YouTube? Parece que sim, né? O pessoal tá comparecendo aqui mais no YouTube do que na sala. Mas quem quiser entrar, reforça que pode entrar, se não, participa pelo YouTube mesmo, tá bom? E você pode ficar aí, fazer perguntas também, tá certo? O Rodrigo está entrando também. Tá certo. É um esquema parecido com o que a gente fez com a professora Françoise Montalbot. Nós recebemos a Françoise, não sei se você conhece, a Françoise, da Universidade de Montreal. Conheço. Acho que os brasilianistas devem se conhecer. Né? A gente se conhece. Nem todo mundo se conhece, mas tem muita gente que se conhece. Legal. Nossos gringos. E onde você aprendeu esse português tão bom, professora? Seu português é praticamente... Onde que eu aprendi? Bom, em muitas partes, né? Assim, eu... Na universidade, depois eu estudei em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Durante o doutorado. Uhum. E também fiz um pouco de pesquisa em Brasília, em Caxias do Sul. E já visitei muitas partes, né? Ótimo. Não, excelente. Vamos começar, Hugo. Então, peço que você coloque a professora no spotlight. Pedro, Wesley, Hugo, Rodrigo, Fábio e Laina, que estão entrando. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde a todo mundo. Bom, a ideia é como se fosse uma aula aberta, né? Que vocês podem participar aqui dentro da sala do Zoom, e temos também a nossa participação pelo YouTube. Então, começando, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer receber a todos e a todas. Muito boa tarde para quem nos assiste pelo YouTube, e também que vai nos ouvir pelo nosso podcast Tocandira, que é o podcast de ciência política da Universidade Federal do Pará. Meu nome é Leonardo Barros Soares, sou professor de Ciência Política no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará. Hoje nós estamos aqui numa atividade um pouco diferente, né, das lives que nós temos feito ao longo desse ano, normalmente somente com os convidados ou as convidadas. Hoje nós vamos fazer uma aula aberta, porque isso faz parte das atividades da disciplina de Teoria Política, né, que nós estamos ministrando aqui. E quero começar agradecendo primeiramente ao Hugo Picâncio, nosso aluno, que nos permite aqui essa questão técnica, né, o suporte todo aqui da nossa atividade. Agradecer os alunos e as alunas, e agradecer a nossa convidada mais do que especial, a professora Amy Erica Smith. Tem um currículo vastíssimo, não acho que a gente passaria meia hora aqui falando sobre ele, então eu vou resumir. A professora, ela é associada
professora associada de Ciência Política da Iowa State University, nos Estados Unidos, e é Carnegie Fellow nos anos 2020 a 2022. Né? A professora lançou recentemente um livro chamado Religion and Brazilian Democracy, Mobilizing the People of God, saiu pela Cambridge University Press em 2019. O título é Religião e Democracia Brasileira, mobilizando o povo de Deus. Né? Então, agradecer, professora. Qual que é o contexto da nossa discussão hoje aqui? Né? Muito embora a nossa disciplina e os nossos alunos sejam todos na Federal do Pará, né, em Belém, não sei se você conhece, mas hoje eu me encontro em Fortaleza, né, que é minha cidade natal, vim fazer uma missão familiar aqui, e Fortaleza ficou muito conhecida, assim, voltou à mídia nacional de ontem para hoje devido a uma pregação de um pastor que viralizou, no qual ele fala basicamente que o coronavírus, né, o Covid-19, foi um vírus inventado na China, aprimorado na França, né, e lançado para o mundo a partir da França, e que a vacina chinesa ela vai modificar o DNA, né, das pessoas que vão tomar, e daí vai decorrer câncer, doenças e até mesmo HIV. Né? Então, a gente ri, mas é muito triste, né? Realmente uma situação muito grave. E isso está tendo uma repercussão hoje toda no Brasil. Também, e aí já falando de uma coisa mais estrutural, é fato notório na política brasileira o crescimento exponencial, não só das pessoas que se declaram religiosas, né? Mas o grupo especificamente evangélico, isso aparece com uma pujança muito grande num país tradicionalmente católico, né? Em algumas regiões, na região norte, sobretudo, me parece que já é a maioria, né? Ou uma maioria bastante expressiva da população, e também um crescimento muito grande, né? Do que se chama de bancada da Bíblia, né? Dos representantes vinculados a alguma igreja, né? O Partido Republicanos, né? Que é um partido vinculado à Igreja Universal, foi um dos partidos que mais cresceu nessa última eleição. Também a Igreja Católica, me parece, tem uma ala hoje no Brasil bastante radicalizada, se opondo, sobretudo, ao que eles chamam de Papa comunista. Né? Então, ao mesmo tempo, a Igreja Católica e as igrejas evangélicas também sofrem os seus escândalos, né? E o mais recente deles, me parece, um escândalo na Arquidiocese de Belém, que é uma arquidiocese importante do Brasil, no qual o arcebispo tem sido denunciado por abuso sexual de menores, né? Então, um grande escândalo que ainda não houve uma certa repercussão, mas também houve um certo trabalho do Vaticano para abafar essa situação. Quer dizer, e a religião católica é extremamente importante para os paraenses, né? O estado do Pará, e para os belenenses. Você provavelmente deve conhecer o Círio de Nazaré, que é provavelmente a maior celebração católica do Brasil. Então, esse é o contexto. Estamos todos muito curiosos para saber o que você vai falar. Pessoas do Brasil inteiro, né, que eu nem imaginei essa repercussão, falaram, não, eu quero assistir. Então, acho que todos nós estamos muito sedentos para discussões desse tipo. Né? Então, te agradeço, Amy. A palavra está contigo. Bom, muito obrigada, Leo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria muito de falar com os alunos da sua aula depois, para ver o que os alunos querem e as alunas querem saber sobre minha pesquisa. Então, eu sei que é um grupo misto de alunos do mestrado e do doutorado, né? Ou só do mestrado? Somente mestrado. Ok, tá. Então, alunos do mestrado e também um público aberto. Mas se eu vou falar um pouco mais acadêmico, vai ser uma fala um pouco mais acadêmica, porque estou aqui numa aula de mestrado, né? Então, o professor Leo me pediu para falar um pouco sobre o secularismo. Ele me falou que o dia de hoje é um dia para falar do secularismo. Então, eu vou começar falando, para dar eu não sei o que vocês leram
o que vocês já sabem sobre secularismo ou não. Eu vou dar uma revisão muito breve do que a gente quer dizer quando a gente fala do secularismo, né? Porque dentro da sociologia, é um termo que tem... Eu não vou falar muito da história do termo, eu vou falar mais sobre estabelecer algumas definições sobre o que é o secularismo, o que eu quero dizer quando eu falo do secularismo. E isso vai nos ajudar para então ter mais uma ideia sobre a pesquisa, a minha pesquisa, o meu livro. Eu vou mais que nada falar sobre o meu livro que eu acabo de publicar em abril de 2019. E, na verdade, eu já acabei de terminar de traduzir. Uma outra pessoa, uma amiga traduziu o livro para mim. E agora a gente está procurando uma editora para publicar o livro. Então, se vocês conhecerem alguma editora que tenha interesse, eu também agradeço. Então, eu vou compartilhar alguns sites, ok? Pode ser? Perfeito. Pode desculpa. Ok. Estão vendo? Está vendo, Leo? Sim, sim. Sim. Ok. Ok. Agora estão vendo, né? A apresentação, né? Perfeito. Tá. Ok, legal. Ok, então, eu vou falar um pouco sobre o meu livro, e que eu acabei de publicar, mas como eu falei, eu vou começar falando um pouco sobre o que é o secularismo. O livro se publicou em abril de 2019, tem o apoio de várias fontes de financiamento, e como eu falei, eu agora estou procurando uma editora no Brasil para publicar a tradução. O livro já foi traduzido. Mas queria começar primeiro, porque é uma aula de mestrado, falando um pouco sobre o que é o secularismo. Eu não vou colocar muitas citações, não vou dar uma revisão muito histórica do termo, mas eu vou falar um pouco sobre o que a gente chama de secularismo hoje na ciência política, na sociologia. O secularismo tem que ver com vários outros conceitos que também são bem correlacionados com o conceito de secularismo, mas é bem fácil confundir um conceito com o outro, então eu queria definir um pouco primeiro. O secularismo, tem algumas pessoas que utilizam para falar de uma tendência sociológica ou demográfica. Isso quer dizer que, na tradição weberiana, que tinha uma ideia de que a religião é uma manifestação da cultura que não faz parte da modernidade, e que a modernidade, em certo ponto, tende à diminuição do poder da religião. Então, nos estudos do século XX e XXI, houve uma tendência, durante muito tempo, de observar a diminuição gradativamente a diminuição gradativa do poder, da influência e da identificação com a religião. Mesmo no Brasil, o Brasil sendo um país muito religioso, mesmo no Brasil, tem uma tendência da diminuição na identificação religiosa. Só que no Brasil, parte de um nível muito alto de religiosidade, mas mesmo assim vai diminuindo, a pouco, que agora o nível de... bom, ninguém sabe exatamente o que vai dizer
o censo de 2020, mas vamos dizer que pode ser um pouco menor de 10% da população, mais ou menos alguma coisa assim, que provavelmente menos do 10% da população brasileira vai dizer que não tem religião, que simplesmente não vai responder essa pergunta, vai dizer que ou que eu sou, pode ser que eu sou ateia, pode ser que eu sou agnóstica, ou pode ser que eu simplesmente não me ligo com essas questões. Eu não quero responder essa pergunta porque, para mim, essas categorias não fazem sentido na minha vida. Eu não tenho. Então, e essa porcentagem da população vai subindo pouco a pouco, mesmo no Brasil sendo um país muito religioso. Mas não é isso que eu quero dizer quando eu falo do secularismo. Essa tendência se chama, dentro dos estudos da religião, da sociologia da religião, essa tendência se chama realmente de secularização, que é uma palavra bem similar, mas não é a mesma coisa. Então, é um processo do mundo ficar cada vez mais secular. E é um processo que se observa na maioria dos países do mundo, em um tamanho maior ou menor. Nos Estados Unidos, em um tamanho bem maior que no Brasil. A outra coisa que algumas pessoas, às vezes, pensam, quando falamos do secularismo, é a ideia de que a religião e a política poderiam se divorciar completamente. Que, por exemplo, pensa-se que numa sociedade secular, o pessoal não fala, ou não se liga, que a religião não tem nada a ver com a sociedade. Então, esse ideal, vamos dizer, essa ideia de que o mundo pode ficar sem religião, é uma ideia um pouco antiga, e também baseia-se na ideia de modernidade, que vem desde alguns séculos, mas é uma ideia que realmente não funciona na prática, que é impossível. Enquanto os seres humanos tenham religião, enquanto os seres humanos permanecem religiosos, não vai ser possível divorciar a religião da política, porque a religião contém em si conceitos que têm a ver com a sociedade. Então, por enquanto, não vai ser possível divorciar completamente a religião e a política, e a política sempre vai fazer parte da política enquanto tem a religião. Então, o que eu quero dizer quando eu falo do secularismo é o divórcio não entre religião e política, mas entre religião e Estado. Então, nós, os cientistas políticos, quando falamos do secularismo, a gente está falando de um arranjo, de um conjunto de instituições que têm que regem a diferença, o divórcio entre, especialmente a Igreja Católica, mais que nada, mas pode ser qualquer outra igreja, só que no Brasil tem a ver com a Igreja Católica. Então, o divórcio entre o Estado, oficialmente, a Constituição, as leis, e a Igreja, mas que nada no Brasil, a Igreja Católica. Nos Estados Unidos poderia ser a Igreja Protestante, várias igrejas protestantes, a Igreja Anglicana, tudo isso. Mas no Brasil seria a Igreja Católica. Então, mesmo como a religião e a política, que não pode realmente divorciar a religião da política, não tem nenhum Estado no mundo que eu conheça que tem
um divórcio completo entre Estado e Igreja. A gente, nos Estados Unidos, um dos nossos primeiros presidentes, o presidente Jefferson, falou uma vez que queria estabelecer um muro grande entre Igreja e Estado. E jamais se estabeleceu-se esse muro grande entre Estado e Igreja, porque o Estado sempre vai ter alguma coisa a dizer sobre a Igreja. E o Estado, as igrejas têm que pagar, ou podem pagar impostos, ou podem não pagar impostos, mas mesmo assim, se pagam ou não pagam, o Estado vai dizer alguma coisa sobre igreja e impostos. Por exemplo, o Estado tem leis sobre a construção de prédios, né? Sobre a construção de igrejas, essas coisas. Então, sempre vai haver uma relação entre Estado e Igreja. Mas a ideia é que o Estado não estabeleça uma igreja. E o Estado não fale explicitamente que a gente vai apoiar a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, alguma coisa assim. Que a gente escolhe a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, alguma coisa assim. E tem esse divórcio, até uma muralha, um muro pequeno entre Igreja e Estado. Não é um muro grande que completamente estabeleça divisões. Então, qual o impacto do secularismo e da liberdade religiosa? Uma coisa que eu não falei, que no mundo atual, a maioria dos estados tem uma maioria pequena, mas uma maioria, mais do que os 50% dos estados tem algum arranjo institucional secular. Tem vários tipos de secularismo legal, mas a maioria dos estados, e o Brasil, obviamente, é um desses países que tem uma constituição secular, que não estabeleça nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica. Então, qual o impacto desse arranjo institucional na sociedade, na política? Uma teoria antiga foi que se você estabelece um divórcio, esse muro entre religião e política, se você estabelecer esse muro, então a religião não vai influenciar na política. Então, pode ser. Tem alguma lógica que se você estabelecer esse divórcio, depois a igreja não vai se misturar com a igreja, com a política. Pode haver menor influência da religião na política. Ou pode haver uma maior influência. No mundo atual, o que a gente observou é que muitas vezes esse divórcio legal entre a igreja e o Estado não leva a uma situação na qual aí tem um divórcio da religião da política. Realmente, quando você estabelecer o secularismo, muitas vezes as igrejas decidem se mexer com a política. As igrejas mesmas decidem entrar na política, mesmo que tenha um divórcio secular. Então, isso é um paradoxo que sociólogos observaram há muito tempo, que o secularismo muitas vezes leva a uma situação na qual as igrejas se interessam na política e começam a ser muito ativos politicamente. A gente observa isso nos Estados Unidos, a gente observa isso também no Brasil e em muitos outros países. E quanto maior a liberdade religiosa,
quanto maior a competição entre igrejas, porque quando tem liberdade religiosa, leva também a uma competição entre igrejas, porque se todo mundo pode entrar no país, muitas vezes as igrejas evangélicas entram, outras igrejas entram. Então, quanto maior a liberdade religiosa, tanto maior a entrada das igrejas, de várias igrejas dentro da política. Então, na verdade, a gente observa a maior influência e não observa menor influência. E muitas vezes, o fato da liberdade religiosa e do secularismo na Constituição leva a uma situação na qual cada igreja veio a vantagens para si mesma de entrar na política, porque tem muitas igrejas. Se tem muitas igrejas, cada igreja vai querer entrar na política para batalhar pelos seus interesses, né? Então, que tal na política brasileira? No Brasil, como vocês já devem saber, como alunos do mestrado da ciência política, é que o secularismo no Brasil se estabeleceu há 130 anos, que tem muito tempo agora, o secularismo brasileiro. Mesmo assim, houve muitas batalhas sobre o secularismo no século XX, que especialmente no começo do século, que a Igreja Católica queria restabelecer muitos privilégios que tinha perdido na Constituição de 1891. E tentou, por meio da administração do governo Getúlio Vargas e de outros governos, restabelecer vários privilégios para si. Então, no começo, no meados do século XX, houve tipo uma guerra, uma batalha entre várias igrejas pelo conteúdo, pelo arranjo de fato do secularismo no Brasil. Mas, com a Constituição de 1988, com a volta à democracia no período atual, a Igreja Católica decidiu retirar-se até certo ponto, porque até há 10 anos, um pouco mais de 10 anos, que houve que ainda seguem algumas batalhas sobre o secularismo, mas mesmo assim diminuiu um pouco o tom das batalhas sobre o secularismo brasileiro. E o que quer dizer a liberdade religiosa no Brasil? Mas mesmo assim, depois de 1985, 1988, que ainda tem uma efervescência religiosa impressionante no Brasil, e com essa liberdade religiosa que leva para uma explosão da religião, do número de igrejas no Brasil, que tem um processo de crescimento no número e na diversidade de igrejas no Brasil nos últimos 35 anos, mais ou menos, que essa explosão leva não a uma batalha sobre a Constituição e sobre o significado do secularismo na Constituição, mas para uma batalha sobre o arranjo de fato verdadeiro de dia a dia nos papéis das igrejas dentro da sociedade e com o Estado
brasileiro. Então, com essa introdução, vou ver, não tenho meu relógio. Ok. Com essa introdução, agora são 11h30, eu vou falar mais alguns 15 minutos, eu acho. E depois eu vou parar. Eu não vou cobrir todos os slides, porque eu falei demais sobre o secularismo. Então, eu vou falar um pouco sobre os slides, e depois a gente pode seguir falando, e eu posso falar das outras questões, de várias outras questões durante o tempo. Espera um momentinho. Tudo bem. Meu relógio. Cadê? Aqui está. Ok. Então, eu acabei de falar sobre as mudanças religiosas e a secularização no Brasil. Então, nos últimos 100 e pico anos, 120, 30, 40 anos, a gente vê uma mudança impressionante no que a gente chama de mercado religioso do Brasil. Desculpa que todos esses slides, as figuras todas estão em inglês, porque eu já criei em inglês para o meu livro. Mas, então, a gente vê mudanças impressionantes nos últimos 100, 120, 130, 440 anos. Em parte, como a gente vê aqui, que tem um crescimento na faixa da população que não tem religião, e diz não se identificar com nenhuma religião. Também tem um crescimento da população que se identifica com igrejas não cristãs, ou religiões não cristãs. Vamos dizer essas coisas, mas que nada no Brasil é o espiritismo. O grupo maior entre os não cristãos é o espiritismo. Eu sei que o espiritismo também pode... Tem algo a ver também com o cristianismo, mas eu não vou falar muito sobre isso. Mas as mudanças maiores são uma mudança, uma redistribuição da população entre as igrejas católicas e evangélicas, né? Em 2010, a população evangélica chegou a 22% da população. E a Igreja Católica desceu a menos de 2 em cada 3 brasileiros se identificava como católico. Os especialistas, os demógrafos, eu não sou uma dessas especialistas, então eu não fiz pesquisa sobre a porcentagem da população que se identifica como evangélica ou católica agora, mas os especialistas agora acreditam que provavelmente o censo de 2020 vai estabelecer uma porcentagem evangélica um pouco acima de 30%, provavelmente. E que a população a população católica vai ser um pouco maior de 50%. A gente não sabe exatamente qual vai ser a população, mas vai ser por volta disso. Um pouco maior de 50% católico, um pouco menor de 20% evangélico. Então, essa é uma mudança enorme no que a gente chama do mercado religioso brasileiro. Mas, mesmo assim, a igreja... uma coisa, desculpa, eu vou voltar atrás. Mas o que a gente vê é que isso é uma tendência que ocorre muito aí nos processos de mudança social, que são os jovens que se mudam primeiro. Então, no ano que eu fiz a pesquisa, que eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu fiz para vocês. Eu vou falar muito pouco, porque eu não tenho muito tempo.
Mas no ano que eu estava fazendo pesquisa de campo, em 2014, a população brasileira, a população católica brasileira chegou a um pouco maior de 50%. E agora, em 2020, com certeza, o censo vai dizer que o catolicismo agora vai ser uma religião minoritária entre os jovens. A gente não sabe qual a porcentagem exatamente, mas com certeza o catolicismo agora, na faixa etária de muitos de vocês, o catolicismo agora é uma religião minoritária. Isso é muito importante, porque é óbvio, os jovens são o futuro, né? Então, que se vocês em algum momento vão ter 80 anos e depois o Brasil vai ser um país não muito católico, né? Ou ainda vai ser um país católico, mas vai ser menos católico do que antes. Então, o fato dos jovens sair do catolicismo antes do que os maiores de idade é um fato importantíssimo e que a Igreja Católica deve ter muito cuidado com isso. Eu tenho essas fotos aqui, ironicamente, são fotos de jovens ouvindo o Papa quando ele visitou no Rio. Então, tem alguns jovens muito, muito religiosos, mas agora, religiosos e católicos, e também religiosos evangélicos. Mas agora são a minoria da população. Então, a Igreja Católica tem, vamos dizer, um problema demográfico. Mas, mesmo assim, a Igreja Católica permanece com alguns bens que realmente fortalecem a Igreja. Por exemplo, a Igreja Católica tem propriedade importante. Esses símbolos, esses bens, essa propriedade, propriedade material e também propriedade cultural que a Igreja Católica tem. A Igreja Católica se identifica com muitos símbolos da nação brasileira. Por exemplo, Nossa Senhora, o Cristo Redentor. Então, de um modo, a Igreja Católica tem problemas demográficos sérios que está tentando enfrentar. E, de outro modo, a Igreja Católica permanece muito forte. E, com certeza, por muitos anos, a Igreja Católica vai ser uma igreja poderosíssima na política brasileira e com riquezas culturais importantes que ajudam a igreja a ter uma influência cultural e política importantíssima. Mas tem essa tensão. Mas a outra coisa que tem a igreja evangélica e as igrejas evangélicas, quando você fala das igrejas, da igreja evangélica não pode realmente falar da igreja evangélica. Não existe uma igreja evangélica. Existem muitas igrejas evangélicas. Existem um milhão. Não, existem muitas igrejas evangélicas e muitas vezes não tem um acordo entre as igrejas evangélicas sobre o que pensam. Mas a gente pode falar de tendências. Então, uma tendência forte é que a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, tendem a ter uma expressão maior no sentido da assistência à igreja, por exemplo. Então, eu, utilizando dados de pesquisa, dados de survey, eu estimei, eu tentei ver quantas horas por ano um evangélico
para o meu, um evangélico médio, o evangélico médio passou na igreja e comparar a um católico médio e ver quantas horas um católico passa na igreja e quantas horas um evangélico passa na igreja. E o evangélico passa mais de 2 vezes o número de horas por ano na igreja do que um católico médio. Então, isso quer dizer que a Igreja Católica tem uma vantagem demográfica que vai ainda ter por muitos anos, décadas. Mas as igrejas evangélicas realmente têm uma vantagem no sentido de que tem pessoas que vão muito para a igreja, realmente. Aqui tem uma bandeira que estava fora de uma igreja, da Igreja Universal, em Juiz de Fora, que tinha o horário de todas as celebrações que tinham, os cultos. E tinha celebração a toda hora. Você poderia realmente passar o dia inteiro em cultos. E não existe isso nas igrejas católicas. Nem nas igrejas católicas maiores assistidas tem esse tipo de horário. E as igrejas evangélicas têm, por exemplo, esses 2 papéis aqui são da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem, tipo, um método de atrair os fiéis para a igreja quase todo dia para obter alguma coisa distinta. Um dia você vai para a igreja para uma coisa, outro dia você vai para a igreja para outra coisa. Então, é uma maneira de incentivar os fiéis a assistir muito à igreja. E, no mesmo tempo que a gente vê tudo isso, eu vou terminar daqui a pouco, mas eu só vou falar um pouco mais, alguns 2 slides, e depois a gente pode falar mais sobre essas questões. No meio de tudo isso, a gente vê ativismo crescente entre tanto os evangélicos quanto os católicos. Essa figura aqui pode ser meu político evangélico favorito. É um evangélico que é do Paraná. E ele se chamava era candidato a deputado estadual do Paraná, e se chamava do Clark Kent, utilizando a imagem, a identidade do Superman na propaganda dele. Então, a gente vê muitos evangélicos candidatos nos anos recentes, tanto no nível legislativo quanto no nível executivo. Isso aí como vocês estão vendo, eu acho, da campanha do Crivella para governador, mas, obviamente, ele já ganhou um cargo executivo no nível local, né? Mas, além disso, a gente vê também o poder o poder político da igreja evangélica no sentido de que agora tem muitos políticos não evangélicos que também tentam atrair o voto evangélico e o apoio das lideranças evangélicas. Por exemplo, aqui a inauguração do Templo de Salomão em São Paulo. E como vocês estão vendo, não sei qual o tamanho da imagem que vocês estão vendo, mas eu não sei se dá para vocês verem que tem Temer, tem Dilma, na foto tem outros políticos brasileiros, então todo mundo. Na inauguração do Templo de Salomão, todo mundo queria estar aí, não porque são evangélicos, mas porque querem atrair o voto evangélico e o apoio das lideranças evangélicas. Aqui tem o Russomano, que também não é evangélico, mas queria ser, como fala aqui, o senhor dos cofres da Universal. E, obviamente,
o atual presidente, o Jair Bolsonaro. Isto é do batismo do Jair Bolsonaro no Rio Jordão em 2016. E, obviamente, o batismo dele em 2016 foi um intento, num momento antes de lançar, ou realmente lançar, sua campanha presidencial, para se identificar mais com as igrejas evangélicas, mesmo se identificando como católico. A história religiosa do Jair Bolsonaro, como provavelmente vocês já sabem, é complicada. É complicada que ele se identifica como católico, mas que ele também tem família evangélica e assiste a igrejas evangélicas. Então, tem uma história religiosa complicada, como muitos brasileiros têm histórias evangélicas, histórias religiosas complicadas, complexas, que incluem familiares dos dois lados. E a gente também vê ativismo político da Igreja Católica, obviamente. Tanto na esquerda quanto na direita. Então, no meu livro, eu vou terminar agora falar muito brevemente sobre a ideia do livro. Só vou falar um pouco sobre as perguntas de pesquisa do livro e depois a gente pode falar abertamente. Então, no livro que eu já publiquei, eu queria primeiro entender o que é uma guerra cultural brasileira, quais as causas da guerra cultural brasileira, do que eu chamei da guerra cultural brasileira, e terceiro, quais as consequências. O mais importante do livro foi entender quais as consequências dessa guerra cultural religiosa e secular, quais as consequências dessa guerra cultural para a democracia brasileira. Então, eu vou parar aqui, porque eu já falei muito, e eu quero deixar tempo para a gente ter uma conversa. Muito, muito bom. Muito obrigado, professora. Agradeço demais a exposição. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Antes, né, enquanto você toma uma água aí, Amy, eu vou fazer só uma pequena síntese do que você falou, né? Você trouxe inicialmente essa discussão sobre o secularismo, que eu te pedi especialmente, exatamente porque a gente está discutindo política moderna, né, os teóricos clássicos da teoria política, e essa relação com o Estado, da religião com o Estado, ela é um tema particularmente espinhoso, né, para o liberalismo, mas também para o Hobbes, né, para, enfim, todas as teorias políticas que surgiram ali no avanço do iluminismo e já durante o século XIX, tem algo a dizer sobre religião, como você falou, né? Então, eu achei particularmente interessante o que você falou sobre essa ideia, que me parece uma ideia realista, né? Acho que isso aqui é uma coisa importante, né? De guiar análise, estudos políticos, a gente não ter aquele pensamento do que a gente gostaria que fosse, mas do que acontece, que de fato, não existe uma separação completa, e o que existe é isso que você chamou de muro pequeno, né? Entre Estado e Igreja. Acho que é uma expressão muito feliz. Você falou também sobre o secularismo no Brasil, né? Veio se construindo ali a partir do final do século XIX. E você, acho que também falou muito bem sobre essa batalha pelos arranjos do secularismo, né? Que acontecem. Acho que você trouxe também alguns dados que são muito impactantes, sobretudo essa da mudança demográfica, né, dos evangélicos, que, de fato, eu acho que assim, todos os brasileiros sentem isso. É uma coisa que a gente consegue perceber onde antes tinha uma farmácia, hoje tem uma igreja, né? Então, onde antes tinha alguma coisa, tem uma igreja. Então, você vê a coisa acontecendo, a gente está no meio desse processo,
uma mudança do mercado religioso, né? E também muito importante essa ideia da média de tempo que os religiosos, os evangélicos, né, passam dentro da igreja, que é um indicador muito importante de mobilização, né? De estar ali sempre antenado naquela ideia daquela determinada congregação ao qual ele faz parte, né? E você falou também no final agora, já trouxe uma breve pincelada do seu livro, né? A gente está com uma série de perguntas aqui, talvez a gente não consiga falar todas. Quanto tempo, Amy, você tem para a gente conversar? Eu sei que você tem mais 40 minutos, né? 40 minutos, ótimo. Então, vou fazer 2 perguntas, passo para você, depois mais 2, passo para você. Legal. Primeiro, eu vou usar a prerrogativa do moderador, eu já vou te fazer uma pergunta, que é sobre, se nós estamos falando do crescimento dessa população evangélica, né, em todas as esferas políticas, a minha pergunta é como que faz para reverter esse processo? Historicamente, existe essa possibilidade ou é só daqui para mais? Né? Não tem como retornar? Quais seriam os fatores que fariam com que esse papel dos religiosos refluísse, né, na esfera pública? Como que você pensa a possibilidade disso, né? Se é possível, historicamente, como é que acontece isso? Bom, desculpa, um processo de retrocesso da influência evangélica, da perda católica, de tudo? De tudo, dos religiosos de um modo geral, isso. Né? Se é possível disparar algum processo que faça com que essa influência retroceda, porque a gente está no momento em que a gente só vê isso crescer, né? Então, a gente pode sonhar com alguma diminuição desse poder ou é só mesmo estão ganhando poder e vão ganhar cada vez mais, né? Não sei se eu me fiz entender. Já. E a Letícia Negrão, uma das nossas alunas, queria que também você falasse brevemente sobre fatores que fazem com que esse padrão de crescimento da influência dos religiosos estejam sendo observados ao mesmo tempo em vários países, né? Estados Unidos, Turquia, né? Tanto, acho que no caso da Índia, né? Já o extremismo hindu, né? Como é que você vê essas duas questões? Ok. São 2 perguntas difíceis. Vocês vão me fazer trabalhar muito, né? Então, primeiro, é possível reverter a influência religiosa? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta que eu realmente não tenho pensado muito. Porque eu vejo como um processo sociológico que está acontecendo e... Bom, primeiro, uma pergunta seria se é possível parar a conversão religiosa do pessoal do catolicismo para o evangelismo. E eu não vou falar sobre isso, essa questão, porque eu pessoalmente me sinto realmente inconfortável com essa pergunta, porque a conversão religiosa é uma questão pessoal e de consciência pessoal. Eu não vou dizer que uma pessoa não deve se converter. Eu acho perigoso realmente para uma sociedade tentar parar a conversão religiosa. Eu pessoalmente, se tivesse que falar, não vou falar muito sobre isso, mas eu diria que não é ético, realmente, para mim, como pesquisadora, tentar parar ou me imaginar parando o processo de conversão pessoal religiosa. Mas a influência na política seria outra coisa, não? Então, uma pessoa pode ser evangélica, se converter pessoalmente, e isso é uma questão que eu não quero falar muito sobre parar uma pessoa de se converter. E, na verdade, a igreja hindu, ou as instituições
religiosas na Índia, realmente, ultimamente, tem se oposto à conversão pessoal religiosa, e eu acho isso muito perigoso para a sociedade. Então, não vou falar da conversão, mas para a influência política dos religiosos, tem jeito, sim. O processo a influência religiosa, na verdade, vai ser difícil, mas as instituições seculares são criadas não necessariamente para diminuir a influência religiosa, podem diminuir a influência, mas mais que nada, as instituições seculares da Constituição, das leis, são criadas para estabelecer um campo de jogo equitativo, vamos dizer, que tem que seja justo, que a competição religiosa seja justa, tanto dentro da sociedade quanto dentro da política. Então, as instituições seculares são importantíssimas para estabelecer essa equidade, essa justiça entre as várias igrejas. E também as instituições laicas, seculares, podem também diminuir, até certo ponto, a influência das igrejas evangélicas evangélicas e católicas dentro da sociedade. Em parte porque tem uma norma, uma ideia bem espalhada dentro da sociedade brasileira de que a igreja não deve ter um papel importante. Nem igreja evangélica, nem católica, nenhuma igreja deve ter um papel importante na política e na sociedade. E essa ideia, essa norma nas mentes dos brasileiros influencia na política brasileira que as igrejas têm que negociar com essa ideia enquanto estão fazendo política, porque sabem que se fazem a coisa incerta, podem alienar seus fiéis. Então, essa norma, essa ideia, essa ideologia do laicismo influencia. E também as constituições, as leis também podem influenciar. Por exemplo, um exemplo dentro do Brasil são as normas, agora estou falando de normas legais, as normas em torno das eleições, que vocês têm todo ano eleitoral, o TSE produz normas sobre o que uma igreja pode e não pode fazer. E, obviamente, vocês sabem que tem igreja que não compra. Mas o fato de ter essas normas que regem as eleições é importantíssimo. E a outra coisa seria, obviamente, que enforçar essas normas, porque não sempre tem cumprimento das leis sobre o que uma igreja pode e não pode fazer. E isso é uma questão do rule of law, do fato do Estado brasileiro, às vezes, não fazer com que todo mundo comprar com as leis. Mas sim, é possível, por meio das constituições, das leis seculares, laicos. A segunda pergunta foi até mais difícil. Por quê? A segunda pergunta foi quais os fatores que
que influenciam na onda religiosa conservadora no mundo inteiro? Essa pergunta é interessantíssima e uma coisa que todo mundo está pensando agora, as pessoas, os estudiosos como eu, todo mundo está pensando agora e ninguém realmente tem uma resposta completamente certa, completamente que a gente acredita. Até agora eu realmente não sei, mas eu vou falar um pouco sobre o que a gente sabe. Que em parte, em parte foi a liberdade religiosa mesmo que levou à reconstituição das igrejas e dos outros grupos religiosos como atores políticos. Porque antigamente os grupos religiosos poderosos muitas vezes tinham laços com vários estados. A Igreja Católica teve vínculo institucional com com o Estado brasileiro, por exemplo. A Igreja Anglicana teve vínculo institucional e ainda tem, realmente, vínculo institucional com a Inglaterra. Mas agora que não tem nenhuma igreja, ou tem várias igrejas com vínculos institucionais com o Estado brasileiro, mas tem várias igrejas com vínculos, mas não tem nenhuma igreja oficial do Estado brasileiro, né? Então, agora que tem liberdade religiosa, todo mundo quer ter um vínculo, de algum modo, com o Estado brasileiro para apoiar os interesses dessa igreja, né? Então, a liberdade religiosa, ironicamente, criou uma situação na qual todo mundo realmente quer entrar na política para brigar pelos seus interesses, mas que nada tem liberdade de fazer isso, porque não tem repressão dos interesses da igreja. Então, a liberdade religiosa e o laicismo, ironicamente, levaram a uma situação na qual as igrejas querem entrar na política abertamente, ativamente, e sem esse vínculo institucional antigo que dava para uma igreja uma vantagem sobre todas as outras igrejas. E uma competição maior, porque tem mais equidade entre as igrejas, realmente. E a outra coisa é que, bom, tem uma onda populista nos últimos anos, e nos últimos 20 anos, mais ou menos, e tem alguma coisa a ver com as mídias sociais. Não realmente se entendeu completamente qual o papel das mídias sociais em todo esse processo, mas tem um crescente populismo recentemente. E a igreja, a religião, é uma ferramenta, vamos dizer, uma ferramenta muito útil para os políticos no populismo, realmente. Por exemplo, o Erdogan na Turquia, a religião é uma ferramenta. Não vou dizer que não vou dizer que é simplesmente uma ferramenta. E eu me imagino que tem muitos políticos muito, muito religiosos, mas ao mesmo tempo a religião ajuda para estabelecer um endogrupo, ajuda para estabelecer um sentido de um endogrupo ameaçado por um mundo exterior, um mundo que
bom, que ameaça os interesses do grupo, né? Então, esse populismo também tem a ver. E é uma pergunta super interessante e ainda falta muito para entender exatamente esse processo que está acontecendo, ocorrendo. Muito bom. Fica aí a dica, pessoal, para o pessoal que tiver interesse em pesquisar o tema. A Amy está dizendo que ainda tem um campo aí sendo discutido, né, para tentar entender esses fatores, né? Tem uma pergunta aqui, Amy, do nosso aluno Fábio, e eu vou vincular com a pergunta do Lucas Almeida, que também é nosso aluno, aqui pelo YouTube, que é essa vamos dizer, a relação entre republicanos nos Estados Unidos e fundamentalistas religiosos no Brasil, né? Acrescentaria até, qual que é o papel da religião para os republicanos nos Estados Unidos e em que medida isso está vinculado ao crescimento desse discurso religioso entre nós, né, na direita e a extrema-direita, se você consegue ver essa conexão, e vinculado a isso, o que você pensa da ideia de uma política externa com princípios religiosos cristãos, no caso, me parece que tanto a política do Donald Trump como aqui do Bolsonaro se arvoram nessa ideia de que estão guiados por princípios cristãos, né? Como é que você vê essas duas questões? Uma boa pergunta de novo. Então, qual o papel da religião no republicanismo? É importantíssimo no republicanismo dos Estados Unidos. O Partido Republicano começando mais ou menos por volta de 1980, com a eleição do Ronald Reagan. Essa campanha de 1980 foi o começo, que todo mundo data de aí, o começo da influência religiosa dentro da política republicana estadunidense. Então, houve um movimento que chamava-se da moral majority, da maioria moral, que tentou recriar uma base de apoio para o Partido Republicano. A gente, como vocês sabem, a gente tem um sistema de 2 partidos. E esse sistema de 2 partidos que a gente tem é uma manifestação do nosso sistema eleitoral. E a gente tem first past the post, como se diz em português. Um sistema eleitoral no qual a gente elege uma pessoa em cada distrito. Single-member district, um distrito de um só membro. Então, o que a gente tem um sistema eleitoral que realmente, no oposto a vocês, que vocês têm um sistema de representação proporcional, com lista aberta, que a gente, no nosso sistema, que a gente realmente não tem jeito de ter mais de 2 partidos por causa do nosso sistema. Tem pessoa que quer, tem muita pessoa que quer mais de 2 partidos, mas realmente nosso sistema eleitoral tem que mudar o sistema eleitoral para ter mais de 2 partidos. E mudar o sistema eleitoral nos Estados Unidos vai ser difícil. Mas, então, a gente realmente tem 2 partidos. E o que acontece é que esses 2 partidos, muitas vezes, vão procurando vantagens entre si para ver qual a colisão de grupos demográficos, grupos de interesse, que pode dominar para ter uma maioria. Então,
em um momento, por exemplo, o Partido Democrático pode se enfocar nos brancos racistas do Sul, e em um outro momento, 30 anos, 40 anos depois, o Partido Democrata muda para fazer exatamente o oposto. Então, os partidos estão se movendo a todo momento para procurar alguma vantagem eleitoral entre si. E o que aconteceu em 1980, então? Foi que o Partido Republicano descobriu, mais ou menos, a religião. Que descobriu a religião evangélica, mais que nada. Que a religião evangélica era uma base, podia ser uma base de apoio importantíssimo para o partido. Então, começou a apostar nessa base de apoio e apostou bem. E criou um vínculo muito forte entre o evangelismo, vamos dizer, não é só o evangelismo, é o evangelismo branco. Então, criou um vínculo entre o evangelismo branco e o Partido Republicano fortíssimo, que agora, nos Estados Unidos, o evangelismo branco é quase um sinônimo do republicanismo. Que agora essa identidade do republicano, essa identidade de evangélico se identifica, especialmente ninguém fala isso, ninguém fala eu sou evangélico branco, mas os brancos que são evangélicos, essa identidade de evangélico entre os brancos é quase um sinônimo de dizer que eu sou republicano. Por exemplo, a sogra da minha irmã, ela é católica, e um dia, há 8, 10 anos, ela começou a se identificar como evangélica. Mesmo sendo, ela ainda é católica, mas agora se diz também evangélica. E é por ser republicana. Então, essas coisas acontecem agora nos Estados Unidos, que a identidade evangélica é uma identidade religiosa política. E quase é inegociável. E essas coisas são parte de uma mesma coisa. Então, a religião evangélica é importantíssima para a Igreja Católica, para o partido, para o Partido Republicano. Também tem algum vínculo entre o Partido Republicano e a Igreja Católica, mas é bem menor, e agora está se mudando também. E tudo isso também se associa com a raça, que são os brancos, que são nesse jogo, nessa dança entre os partidos, o Partido Republicano decidiu se identificar completamente com os brancos. Então, tem raça que é tudo muito complexo no sistema partidário dos Estados Unidos, mas é mais os católicos brancos que tinham algum vínculo com o Partido Republicano, mas agora tem se diminuído muito. Então, se esse arranjo demográfico, institucional entre o Partido Republicano e a religião evangélica branca, se isso serve como um exemplo para a direita brasileira, é complicado. Até certo ponto, obviamente. Até certo ponto, é óbvio, todo mundo vê que realmente tem um vínculo entre a religião conservadora brasileira e a política conservadora brasileira, e a mesma coisa nos Estados Unidos. E tem alguns vínculos institucionais. No Brasil, porém,
o sistema partidário é completamente diferente. Completamente diferente. Vocês já devem ter visto, baseado nessa descrição. E vocês não têm 2 partidos, vocês têm não sei quantos. Vocês têm dezenas de partidos. E nenhum partido tem nenhum partido é dono dos grupos religiosos. Que todo mundo que tem, por exemplo, tem o Partido Republicanos, que tem vínculo com a Igreja Universal, mas o Republicanos no Brasil não é um partido evangélico que representa todos os evangélicos, brancos ou de qualquer raça, né? Então, o sistema partidário fragmentado brasileiro faz com que é difícil ter um partido que possa realmente estabelecer esse tipo de vínculo. Agora, a direita brasileira quer estabelecer esse vínculo, mas vai ser mais difícil utilizar esse vínculo para competição política. Não vai ser tão simples assim, por causa do sistema fragmentado brasileiro. Eu poderia falar bem mais sobre essa questão, porque eu falei muito sobre essa questão no meu livro, mas até aí, mais ou menos, que é a ideia. Sobre a política externa, se tem algum vínculo entre a política externa brasileira e dos Estados Unidos, obviamente, o Jair Bolsonaro queria ter esse vínculo entre a política externa dele e a política externa do Trump. E obviamente, a religião cristã evangélica e católica conservadora fazia parte importante, ou faz parte importante dessa política externa brasileira. Eu acho que jamais funcionava muito bem com os Estados Unidos, que o Trump é bem sozinho, que realmente essa colisão com o Brasil não era tão importante para o Trump quanto era para o Bolsonaro. Então, sempre era algo incômodo, porque o Bolsonaro era muito fanático do Trump, e o Trump gostava do Bolsonaro, mas não era uma colisão muito forte, porque Trump é uma pessoa complicada para fazer colisão. E agora, o Trump vai sair da Casa Branca, né? E a gente tem mais um mês com o presidente Trump, e ele não vai fazer muita questão no próximo mês. Ele agora saiu, realmente. Agora está de férias, mentalmente. E ele não vai fazer política externa no próximo. Ele vai fazer algumas coisas, mas não vai fazer novas coalizões com o Bolsonaro agora. E com o Biden, eu acho que vai ser difícil ter essa coalizão de política externa cristã conservadora entre Trump e Biden. Nossa, não vai passar, realmente. Eu acho que a política externa brasileira agora, sob Bolsonaro, vai ser bem mais complicado. Pela questão do Biden, do governo Biden. Perfeito. Estou vendo aqui, estou contando, você ainda tem 10 minutinhos para nós. Eu queria te perguntar, queria ouvir uma palavra sua sobre essa disposição que o Jair Bolsonaro tem demonstrado de indicar para o STF, em algum momento, um juiz terrivelmente evangélico, nas palavras dele. Eu sei que o Trump, né, também recentemente nomeou uma juíza para a Suprema Corte, né, que também... Mas ela era católica.
Católica, sim. Católica. Mas isso foi um fator, né, assim, reforçado, né, na indicação dela. Queria ouvir o que você pensa disso, né, até porque um dos autores clássicos da teoria política que a gente se debruça é o Montesquieu, né, separação de poderes, e também a gente pensa nessa ideia da Suprema Corte como o garante das múltiplas razões, né, dos consensos sobrepostos, para lembrar do Rawls também, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso e queria que você talvez finalizasse respondendo uma pergunta do nosso aluno, o Diogo, né, que tem uma preocupação muito pertinente, né, que é diante da nossa tradição tão ibérica, católica e agora mais recentemente fortemente mais evangélica, como que você, conhecedora da situação brasileira, da cultura brasileira, se você acha que é possível ter um debate aberto, franco, sobre Estado laico no Brasil, né? O que você pensa sobre isso? Ok. Primeiro, a Corte Suprema. Então, obviamente tem interesses políticos e religiosos em nomear juízes para a Corte Suprema, que do ponto de vista do Bolsonaro, eu acho que é mais que nada uma ideia a ideia é simplesmente pacificar, vamos dizer, ou agradar, vamos dizer, agradar os interesses evangélicos em nomear um juiz terrivelmente evangélico. E eu acho, para ele, é um cálculo muito simples. Eu acho que ele realmente não tem muito interesse mesmo no assunto. Porque, na primeira chance, ele não nomeou um juiz terrivelmente evangélico. Ele escolheu outra pessoa. E ele veio mais como um incentivo mais para a população evangélica. Mas é uma coisa que ele realmente não quer muito fazer. Para as igrejas evangélicas ou conservadoras religiosas, tanto católicas quanto evangélicas, eu acho que tem um interesse muito forte em ter juízes na Corte Suprema que são religiosos, conservadores, porque é óbvio que a Corte Suprema tem um papel importantíssimo em decidir políticas que têm a ver com a religião, né? E que tem a ver com os interesses dos grupos religiosos. Em 2012 e 2013, a Corte Suprema Brasileira, o Tribunal Superior, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu a favor do casamento homossexual, por exemplo. Então, a ideia seria, por exemplo, ter alguns juízes que estavam que eram em contra do matrimônio homossexual, por exemplo. Seria uma política que as igrejas gostariam a batalhar contra. Também, eu acredito que os grupos religiosos veem uma ameaça no que tem a ver com o aborto. Eu acho que no curto prazo não vai haver muito movimento na legislação sobre o aborto no Brasil, porque é uma coisa complicada e tem
tem vários lados e até agora é difícil mudar o status quo no que tem a ver com o aborto. Mas eu acredito que as igrejas evangélicas gostariam de ter, e também os conservadores religiosos católicos, gostariam de ter juízes na corte que serviriam como um veto a mudanças progressistas no que tem a ver com o aborto. Então, obviamente, os grupos religiosos querem ter representantes seus, ou vão pensar que são representantes seus nas cortes. Isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos, essa questão é mais importante para os políticos republicanos do que é para o Jair Bolsonaro, porque nos Estados Unidos um dos assuntos que os evangélicos e os católicos conservadores republicanos mais enfatizam. Então, os políticos republicanos têm que ter em mente que a base eleitoral quer nomear juízes conservadores religiosos. Então, para Trump, era importantíssimo colocar uma conservadora religiosa na Corte Suprema. Era quase a questão mais importante e ele via como uma estratégia eleitoral importantíssima para agradar a base dele. Agora, se isso realmente vai funcionar, depende. Por exemplo, o Trump, eu acredito que, muita gente acredita que ele acreditava que nomear uma juíza muito conservadora dele, ele vai pensar que ela é uma juíza dele, que ele acreditava que ia ter um aliado na Corte Suprema no momento de brigar contra os resultados eleitorais, por exemplo. E a Corte Suprema não ligou, não interveio na briga eleitoral entre Trump e Biden. E a Corte Suprema deixou os resultados eleitorais como foram e não se mexeu com essa briga eleitoral entre os dois. Então, por exemplo, ele apostou na juíza Amy Coney Barrett e não completamente deu certo para ele. A mesma coisa pode acontecer no Brasil, que um juiz pode ser nomeado para a corte e pode não decidir a favor do presidente que nomeou esse juiz. Isso acontece nos dois países. Isso não quer dizer que a Amy Coney Barrett não seja muito conservadora. Ela é conservadora e vai decidir, e já decidiu, já tomou pontos de vista bem conservadoras, mas isso não quer dizer que ela sempre vai ser uma aliada que apoia o que faz o Trump em qualquer momento. Eu acho que a mesma coisa acontece com a Corte Suprema brasileira. Ok, eu vou continuar falando, já são meu dia e meio, mas eu vou tentar falar sobre a última pergunta. Se pode haver um debate aberto sobre Estado laico? Bom, pode haver um debate. Eu acredito, baseado no tom da pergunta, que não vai chegar à conclusão que esse aluno quer. Então, pode haver um debate sobre o Estado laico, mas o Estado laico no Brasil não vai ser tão laico, não vai concluir, não vai levar a um Estado tão laico quanto
algumas pessoas querem, né? Mas, sim, tem muita gente que está debatendo o Estado laico, só que o Brasil, o brasileiro médio é religioso e não vê um problema realmente com a mistura de religião e política. Eu acredito que isso é normal, isso é como funciona a sociedade. Então vai ser difícil. Eu acho que vai mudar um pouco, porque a porcentagem da população que se diz não ter religião está subindo, mas lentamente. E vai ser, tem um debate, mas não vai, o brasileiro médio não vai ter muito problema com a mistura de religião e política no Brasil. Ou não vai querer, por exemplo, o brasileiro médio não quer que padre e pastor fale sobre política. Tem uma norma, alguma ideologia contra a politicagem dentro de igreja, por exemplo. Então, o brasileiro médio realmente não quer isso. Mas o brasileiro médio acredita que os políticos são religiosos e que é normal que isso aconteça. E eu acho que vai ser difícil mudar isso por muito tempo, até a sociedade mesma mudar, até essas tendências sociológicas mudarem, né? Sim. Professora M. Erica Smith, muito obrigado pelo seu tempo muito generoso aqui. Foi um prazer para mim. É um tema que a gente poderia ficar aqui horas, dias, né? Eu acho que você agora vai ter que vir nos visitar em Belém, né? Presencialmente, para poder fazer uma conferência presencial. Adoraria. Bom, retornando aí a possibilidade de viagens, né? Mais regularizadas. Será um prazer te receber aqui. Acho que é um tema que todos nós temos muito interesse. Muito obrigado. Obrigado você. E obrigado a todos vocês pelas perguntas ótimas. Quero agradecer os alunos, o pessoal que participou aqui no YouTube. Essa foi a nossa última atividade do ano. Desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos, para a professora também. E a gente retorna em 4 de janeiro. Até lá, pessoal. Se cuidem. Um abraço. Feliz Ano Novo. Para você também. Tchau. Tchau. Até mais.